Vamos dar início, dar continuidade ao nosso curso. Nós paramos por aqui na última aula, começamos a falar sobre os planos complementares, né? Recapitulando aí, falamos sobre os princípios da Seguridade Social, falamos também de cada uma das colunas que compõem a Seguridade Social, a assistência social, saúde e a previdência, e adentramos a um estudo mais específico da previdência, né? E aí nós falamos bastante aqui sobre a previdência, o regime geral de previdência, né? Que ele é importante porque ele é referência para os outros. Falamos um pouquinho sobre o regime próprio e agora os regimes complementares. Depois nós vamos retornar ao regime próprio, a lei que regulamenta os regimes próprios de previdência, né? Essa lei, ela é de caráter nacional, em que todos os regimes devem segui-la. Tá? E, continuando falando aqui dos planos complementares. Paramos discutindo sobre a nova previsão constitucional de que os entes da federação, seus regimes próprios de previdência, poderão, então, estipular aí um teto, desde que seja instituída uma previdência complementar. Tá? Então, a partir da sua criação, será possível fixar um limite máximo para as aposentadorias e pensões no serviço público, no valor máximo do RGPS, regime geral, para os servidores que ingressarem após a sua criação. Tá? Então, e aqueles que já estão dentro do sistema não terão problema, continuarão com as aposentadorias sem esse teto. Mas a partir do momento em que há a criação desse regime complementar, tem-se aí a possibilidade de estipular o teto, que hoje é de R$ 6.400, R$ 6.433 e alguma coisa. Né? Regulamentada por lei do chefe do executivo, através da criação de uma entidade fechada de previdência pública de natureza pública, disponibilizando benefícios na modalidade de contribuição definida. Aí eu comecei a falar aqui do exemplo da União, né? Aqui da União é a FUNPRESP, né? Que é um regime complementar de previdência criado lá em 2012. Portanto, os servidores públicos da União já estão sob a égide dessa lei desde 2012. Então, todos os servidores públicos federais que entram no serviço público federal, eles já entram e têm a opção de escolher aí se ele quer aposentar com o teto apenas, e aí ele vai contribuir tendo o teto como base de cálculo, ou se ele quer, através da previdência complementar, melhorar a sua aposentadoria, tá? Então, a gente até teve aqui a participação da Ana, que teve a experiência de ter que ir até o órgão para retirar lá a sua filiação, que foi compulsória, né? Desse fundo de previdência, ok? Então, a exemplo deste, nós teremos também no município. Ainda, eu não sei como é que anda o aspecto legislativo disso, se já há algum esboço por parte do Poder Executivo, que é ele que deve propor, né? Mas eu sei que no Estado já há uma previdência complementar do governo do Estado. Já estão em ampla divulgação aí, justamente para ter o limite de aposentadoria. Certo? Avançando.
O regime complementar privado aberto, explorado por sociedades anônimas com autorização estatal de índole facultativa, que tem por objetivo instituir e operar planos de benefício de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas, regulamentado pelo artigo 202 da Constituição Federal e pelas leis complementares 108 e 109 de 2001. Então, vamos lá. Nós temos dois, dentro do sistema, dentro do regime complementar privado, a gente tem o aberto e o fechado. Aqui ele está falando do regime complementar privado aberto, em que você pode contratar esse plano em qualquer agência bancária. Alguns bancos oferecem essa previdência. Tá? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, até comentei ontem que o Banco do Brasil tem uma muito boa, né? E que você faz investimento mês a mês, né? Ou você pode fazer um aporte já de um valor elevado, e você, inclusive, pode até resgatar os juros, porque é um investimento, né? Desse investimento, tá? Então, há várias possibilidades nesse campo aqui do regime complementar privado aberto, tá? É algo que vem crescendo muito no Brasil, vamos colocar assim, essa modalidade de investimento, que é um investimento. Porque o banco vai pegar esse dinheiro que está sendo aportado nesse fundo e vai investir. É uma forma de captar recursos que o banco tem e ele vai emprestar esse dinheiro a juros mais elevados e vai disponibilizar uma parte disso para o seu segurado, né, o seu contratante. Inclusive, os bancos emprestam dinheiro para o próprio Estado que lhe paga em juros. Então, ele fica com a maior parte dos juros e te distribui um pouquinho para os contratantes. Percebam que, com essa visão aqui, é que já vem uma crítica em relação ao desmonte da previdência pública. Porque a ideia é justamente fazer com que as pessoas migrem para esses sistemas complementares ou até mesmo totalmente privados. Né? Assim, como eu dei o exemplo aqui, que esses bancos, essas instituições financeiras, né, para ser mais amplo, emprestam dinheiro para o Estado, né, através de títulos públicos. E depois o Estado precisa captar recursos para fazer investimentos. E o Estado, então, paga juros a essas instituições. Né? Tem um investimento que é muito comum, que todo mundo conhece, que é o Tesouro Direto. É isso. Acontece que ele abriu-se para os pequenos investidores, né? Eu posso ir lá e comprar uma cotinha, uma parte de uma cota, né, do Tesouro Direto e fazer meus investimentos. Aí eu vou receber lá um jurinho, né, por estar investindo naquele título público. Mas e os grandes, que têm grandes vultos de dinheiro, e os bancos que são autorizados a fazer isso, que captam dinheiro do setor privado e investe lá em títulos públicos? Então, o que o banco está fazendo? Ele está ganhando dinheiro, juros do Estado, pega a maior parte desse ganho, que são uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, para quem investe pouca coisa, quase não vê, mas quem investe muita coisa, né, muito dinheiro, ele pega uma boa parte, a maior parte da renda desse investimento e o pouco que sobra ele divide para os seus cotistas lá no seu sistema de previdência. Então, é mais ou menos isso a lógica. Tirar o sistema público, jogar para o complementar privado, assim, quem acaba ganhando ao cabo é os grandes agentes financeiros. Né? O regime complementar privado, fechado, mantido por entidades fechadas de previdência complementar, associações ou fundações, facultativo, que oferece planos de benefícios a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos
instituidores, também regulado pelas normas acima referidas. Então, nós falamos do regime complementar privado aberto, que é esse que você pode no banco contratar, e tem os regimes complementares privados fechados. Esse regime, ele é comum em grandes empresas. Tá? O Bradesco, por exemplo, ele tem um regime complementar privado fechado dos seus empregados. Né? Aí, outro exemplo que eu coloquei aqui, a Petrobras, os Correios têm o Postales, o Banco do Brasil tem o Previ. Então, nesse caso aqui, ele é fechado, não é qualquer um que entra. Quem que pode entrar? Apenas os empregados daquela empresa. Então, uma grande empresa pode fazer isso. Eu me lembro há um tempo atrás que eu estava observando os editais de concurso da Itaipu, por exemplo. Lá tem um plano de previdência complementar fechado muito bom. Então, interessantíssimo. Inclusive, eu sempre oriento o pessoal que vai fazer concurso. Hoje em dia está compensando mais fazer concurso público para empresas públicas ou sociedade de economia mista, porque as vantagens elas são maiores do que um servidor público estatutário, né? Porque, por exemplo, uma Petrobras, você tem bons salários. Sobre esses salários incide FGTS, então você já tem uma poupança do FGTS que está sendo criada. E, por ser seletista, vai se limitar ao teto do regime geral. E, para compensar isso, essas grandes empresas públicas ou de economia mista criam esses fundos de previdência. Então, você tem todas as garantias como se fosse um servidor. Você vai fazer um processo seletivo, um concurso público. Para você ser dispensado, tem que ter uma motivação, né? Tanto é que quando há necessidade de demissão, eles fazem aqueles planos de demissão voluntária, enfim. E para perder o cargo, tem que fazer só cometendo um crime, né? Ou cometendo um erro grave, né? Para poder passar por um processo administrativo da mesma forma, porque são empresas públicas e de economia mista que estão que devem obediência ao direito administrativo, né? Tudo que regula o serviço público em relação à administração pública também tem que ser respeitado nessas empresas. Então, eu sempre digo que é interessante os concursos públicos de empresas públicas de economia mista. Né? As vantagens hoje, elas são muito boas. Né? Bom, aí o que acontece? Uma grande empresa pode instituir, né, que no caso ela será a patrocinadora e instituidora, como também pode ocorrer um consórcio, né? Um grupo de empresas podem criar, instituir um fundo de previdência, tá? Então, eles serão os instituidores. Então, aqui eu tenho o trabalhador, né? No caso, o indivíduo que aceitou, porque é facultativo também, né? Aceitou fazer parte desse fundo, ele vai contribuir com uma porcentagem, e o patrocinador vai também contribuir com uma porcentagem. Quando se tratar de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta, como a gente explicou na aula passada, existe uma limitação constitucional aí de que a empresa pública ou a sociedade de economia mista não pode contribuir mais do que o trabalhador. Deve ser na mesma proporção. Pode ser menos ou, no máximo, na mesma proporção. Então, se o empregado contribui com 10% da sua remuneração, né, o patrocinador, no caso, se for integrante da administração indireta, vai também participar
em igual proporção. Nunca pode ser a menos. Em regra, não pode participar. Só pode participar nos casos de empresa pública ou de economia mista e nunca a mais do que o próprio trabalhador. Tá? Outra questão que nós temos aqui são problemas na administração desses fundos. O fundo de pensão, que eles falam fundo de pensão, né? Dos Correios, por exemplo, teve um rombo aí extraordinário aí por conta da má administração. Então, e hoje em dia isso vem sendo mais bem acompanhado para que não ocorra esse tipo de prejuízo no fundo, né? Que esses fundos, eles são também fundos de investimentos. O que acontece? Todo o dinheiro que é colocado lá, o administrador vai trabalhar com esse dinheiro, vai fazer investimentos também, vai emprestar esse dinheiro a juros, né? Vai, enfim, títulos públicos, né? Inclusive agora, antes não podia, mas até os regimes próprios de previdência poderão atuar dessa forma. Por exemplo, o MPCG, ele tem imóveis, ele aluga esses imóveis, né? Ele vai fazer com que o que ele tem ali de patrimônio, né, ele destaque ali algum patrimônio ativo, né? Ou seja, aquilo pode gerar uma renda para poder trazer dinheiro para o sistema. E agora, com a reforma da Previdência, inclusive poderá fazer empréstimos para os seus segurados. Né? Não sei como é que eles estão regulamentando ainda isso, mas há essa previsão constitucional. Ok? Vejam que tem muitas informações, né, em relação a isso. Aqui vem um slide explicando de forma mais detalhada aquilo que nós já falamos, né? O sistema aberto de previdência privada e o fechado, que são só de empregados e do patrocinador, né? Ou se for um conjunto de empresas, né, associados, podem também fazer parte, membros associados do instituidor. Então, explicando melhor essa questão dos associados, então, lá, uma empresa, várias empresas, né, têm o interesse em constituir um fundo. Então, eles instituem um fundo onde essas empresas vão se associar. Essas empresas, então, se associando, os empregados delas vão contribuir para esse fundo. E a empresa também, na mesma, conjuntamente com os trabalhadores. Tá? Dessa forma, pode ocorrer esse sistema fechado de previdência. A Constituição Federal proíbe que a administração pública aporte recursos para entidade de previdência privada. Contudo, é possível a transferência de recursos para entidade fechada de previdência privada, caso alguma entidade da administração pública seja patrocinadora, quando, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder ao do segurado. Então, aquilo que eu expliquei, né? Nunca pode ser mais do que o segurado contribui. Beleza? Alguma dúvida? A Ana Rocha colocou lá que o Empresp coloca sem a gente pedir, né? E aí tem depois dificuldade para retirar lá a sua adesão compulsória. Ok? Vamos lá. Uma coisa que muita gente confunde, tá, pessoal? Por exemplo, nosso regime próprio, nós já vamos entrar nele, falar sobre regimes próprios. Quando você toma posse no seu concurso público, automaticamente você vai ter que contribuir para o regime, porque ele é obrigatório. Tá? O que é facultativo, no nosso caso, é FUNSERV. Tá? FUNSERV é opção do novo empossado, né? Do novo servidor público. Tá? Houve um período que era automático também. E teve uma briga aí, né? Discussão, várias ações judiciais, e aí então optou-se por fazer dessa forma. Salvo engano, é automático. Quando você toma posse, é automático, depois você tem que ir lá e pedir para retirar. Na verdade, é assim que funciona. Né? FUNSERV, mas MPCG você tem que contribuir. Não tem como, a gente até tirou uma dúvida lá no começo, se era obrigatório, né?
é solidário, não tem como você fugir disso. O sistema precisa da sua contribuição. Aliás, lutamos para sempre ter concurso público, para evitar contratação em caráter precário, porque é precário, né? A prefeitura contrata, por exemplo, temporários, é precário aquele contrato, né? Precário. Professor contratado, precário esse contrato. Não ganha nada, não ganha, não tem, ele não tem as mesmas garantias que o servidor público tem, né? Suspende o contrato, ele deixa de receber, enfim, é sempre uma briga logo no começo do ano. Em relação a professores, eu falo isso porque é a minha realidade mais próxima. Sempre há uma discussão, quando vai pagar, demora, às vezes é só no outro mês que vai pegar o seu salário. Então, aí sempre é uma discussão para fazer uma folha complementar. Enfim, vem melhorando ao longo do tempo aí, porque já houve períodos piores, né? Tinha professor que ficava em restos a pagar, que nunca recebia. Ok? Vamos voltar aqui, ó. O artigo 40 da Constituição é o artigo que vem ali falando sobre o regime próprio de previdência social. Então, ele fundamenta. Depois veio a lei, que também regulamenta essa parte da Constituição, e aí depois vem os regimes próprios de cada ente da federação que vai fazer, dentro do seu poder legislativo, vai estabelecer ali um regramento mais específico, tá? Então, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo, solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, sempre considerando o equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? Avançando. Reforma da Previdência. Vejam que com a reforma da Previdência houve mudança para o regime próprio. Tá? Algumas vão impactar o regime próprio dos servidores públicos da União, né? E outros vão impactar todos os regimes próprios. Tá? Então, vamos lá. Com a reforma, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho. Aqui está falando dos tipos, começa a falar aqui dos benefícios, né? Aposentadoria por incapacidade, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Então, ele dá aqui um comando de caráter geral e, com a redação da legislação do ente, no caso do município de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, que vai ter lá a sua legislação específica, ele pode pormenorizar isso, pode colocar alguns requisitos, algo mais específico. Mas vejam que o mandamento constitucional antes de aposentar por invalidez, por incapacidade, deve-se averiguar se há possibilidade de readaptação. Por quê? Porque o ente público, se ele pode colocar o servidor em outra função, considerando as suas condições, né, e evitar que aquele servidor vá para o sistema de previdência, ele está economizando, né? Ele está minimizando os impactos financeiros disso. Ele ainda tem condições de produzir. Então, antes tem que ter... E depois também, quando entra para a aposentadoria por incapacidade, eu vou colocar invalidez, né? Mas o termo correto é por incapacidade permanente, há a necessidade de sempre estar fazendo a verificação através de perícias, né, para ver se aquele indivíduo ainda mantém aquela condição ou as condições que autorizaram aquela aposentadoria. Tá? Então, por isso tem que passar por perícias com certa frequência. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, esse aqui é uma redação de 15.
tá? Mas hoje nós estamos utilizando aqui, ó, aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. A mudança, a PEC da Bengala, lembra disso? Isso aqui é a tal da PEC da Bengala. Vocês sabem a história da PEC da Bengala? Os ministros do STF estavam achando que ficar até os 70 anos era muito pouco para eles, né? E aí, então, vamos, vamos influenciar aí o Poder Legislativo de alguma forma para que tenha uma ampliação aí até os 75 anos de idade. E aí, os ministros do Supremo poderiam ficar aí até os 75 anos. Bom, e se isso isso vale para eles, vale para todo serviço público. E aí, então, para todo serviço público, a expulsória, que a gente diz que é a compulsória, né, vai até os 75 anos, aí tem que sair, tem que pegar o bico, que nem diz lá no Nordeste. Tem que ir para casa descansar, que já deu. A exemplo disso, nós tivemos ano passado o ministro Celso de Mello, e já foi anunciado agora hoje anunciou o ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar. Ele completa 75 em 12 de julho, dia 5 ele se aposenta. Vejam que ele quer aproveitar até o último instante aí a, a condição de ministro, né? Que não é pouca coisa, né? Uma coisa interessante. Eu também, é comum também no meio militar, os oficiais generais, eles vão ficando ali, esse que, o comandante da aeronáutica que foi demitido, né, antes que colocasse à disposição o cargo, tinha 46 anos de serviço. Veja que eles podem ir até a 30. 30 já pode ir para a reserva. O cara está há 46 anos. Então vejam que, por que fica lá? Porque está no alto comando e vai ficando, e pode ficar até os 75. Né? Bom, no âmbito da União, olha aí, então ele já deixou claro aqui, voltando aqui, no âmbito da União, estou aqui só para vocês situarem, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. O que acontece? A mesma regra do regime geral está valendo agora para os servidores da União. No âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente. Então, aqui passou a bola para os regimes próprios, que terão que enfrentar isso. No estado já teve a mudança, e a mudança seguiu essa regra aqui, tá? Seguiu essa regra. Então, vejam, no caso do professor lá, redução também considerando aí a mesma regra do regime geral. Tá? No caso do professor, que teve diferença lá, que continua quase a mesma coisa, né? Agora vai ser 52 anos, mulher, e quem é servidor administrativo, por exemplo, mulher é 57, enfim, teve uma redução de 5 anos, né? Que todo servidor público tem normalmente. Tá? Mas se qualquer ente público de outro estado, né, quiser fazer algo diferente, vai depender da mudança legislativa do estado. A briga é dentro do estado. Tá? Vamos avançar. Olha lá. Parágrafo 2º. Os proventos da aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo. Né? Se refere lá no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto no parágrafo 14 a 16. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. As regras também vão ser de acordo com a mudança legislativa do ente.
No nosso caso aqui, ainda não houve essas mudanças, né? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado disposto no parágrafo 4º, tal, tal. Aquela mesma ideia, não pode ter tratamento diferente. Tá? Poderão ser estabelecidos. A única coisa que pode diferenciar vai depender se o trabalhador está exposto à situação, a agentes nocivos à sua saúde, enfim. Mesma regra lá do regime geral. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente idade e tempo de contribuição diferenciados para servidores com deficiência, né? Sempre com avaliação, sempre submetido à avaliação. Poderão ser estabelecidos por lei, mas sempre colocando aqui de primeira mão que isso é uma opção do ente federativo que terá que passar pelo Poder Legislativo. Né? Agente penitenciário, tem aí policiais, né? No caso dos estados, vai ter aí, então, um tratamento diferenciado. Tá? Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente e dar de tempo para aqueles que têm atividade com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Vocês viram que agora teve aí uma votação para pagar aí uma insalubridade para os servidores da saúde e não foi aprovado, tá, pessoal? Então vejam que tem aí é complicado isso aí. Por exemplo, um servidor, um médico, um enfermeiro que lida com agentes biológicos, né? Tem direito, deveria ter o direito à insalubridade, ele está exposto a esses agentes. E, por consequência, também uma aposentadoria diferenciada, né? Enfim, mas aí cabe a cada ente federativo. Okay? Os ocupantes do cargo de professor, aqui é interessante, ó, terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, educação infantil, fundamental, médio. Não é ensino superior. Antes, até 98, quem era professor de faculdade também entrava no jogo. Mas aí, a partir de então, não mais. É chão de escola mesmo. Né? Você tem que aguentar o 6º ano, né? Primeiro ano do ensino médio, aquele pessoal que gosta de estudar, né? Que são bem comportados, né? Que não te dá trabalho algum. Né? Você tem que estar no chão da escola. Ah, mas eu sou o coordenador. Você está no chão da escola. Eu sou o diretor, você está no chão da escola. Então, você está dentro ainda desse critério. Inclusive, isso é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque você acha que essas questões não chegam no Supremo? Chega. Teve lá um diretor que, quando foi aposentar, não, mas você é diretor, você não estava em sala de aula, não tem direito. Opa, vou entrar com a ação. E aí chegou-se a seguinte definição. Não, é chão de escola, tem que estar lá. Né? Agora, fui para a secretaria, perdeu. Foi para a secretaria, perdeu. Né? Então, às vezes a gente fica, né, tentado a sair, recebe convites, você tem que ver se é interessante para você do ponto de vista do planejamento previdenciário que você já está fazendo. Né? Você que é professor. Eu acho que aqui a gente tem professores. Quantos professores a gente tem? É só para poder interagir. Então, percebam que tem que analisar conforme o seu planejamento previdenciário. Então, no Estado, então, por exemplo, quem é, por exemplo, especialista não tem direito a essa aposentadoria, porque ele está enquadrado numa outra função, né?
é especialista. Então, mulher vai ter que trabalhar 62 anos, mas como é serviço público, normalmente a gente tem 5 anos a menos mesmo, tá? Então, é 57 anos lá. Era 62, né? Como é servidor público, foi para 57, tá? Então, e aí, no caso, se for professora, reduz mais 5, é 52, tá? Então, considerando isso, você tem que analisar se é interessante você sair dessa função. Ressalvadas as aposentadorias, lá, Angélica, Yasmin, três pessoas já. Eu, no caso de assistente de educação infantil, tem que ver o enquadramento disso aí. Eu acredito que não está dentro desse rol. É muito claro, ó, professor, professor, tá? Mas com certeza a Angélica já deve ter pedagogia, já embarca no concurso para pedagoga, tá? Porque é muito claro, o ente político, ele não, ele vai seguir o que está na regra aqui, não vai abrir exceção. Por quê? Porque isso é menos custo para eles, né? Tá? Vamos lá. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Então, vamos lá. O que é acumulado? Um cargo técnico e professor, tá, pessoal? Não se pode ter duas aposentadorias no mesmo regime, salvo essa exceção, tá? Salvo essa exceção. Então, se eu sou geógrafo, né? Sou geógrafo, tenho um concurso, tenho um vínculo com o município de professor, e passo para um cargo técnico, 20 horas também para geógrafo no estado ou no próprio município. Eu posso acumular, conforme a regra, posso acumular, tá? Desde que não tenha incompatibilidade de horário e tudo mais. Mas o caso o exemplo mais corriqueiro é o de professor, tá? O professor, então, acumula 2 vínculos, né? Vários aí têm 2 vínculos no município. Mas eu já tenho 2 no município, posso fazer um do estado? Não. É 2 vínculos de 20 horas que você já tem no município. Você não pode pegar um mais 20 no estado. Não pode. Tá? Mas o que você pode? Eu passei, antigamente, no estado tinha vínculo de 40 horas. Então, você fazia o concurso e para 40 horas. Então, o vínculo é de 40. Aí você foi e fez mais um concurso no município de 20. Pode. Pode, porque são 2 vínculos. Então, você pode acumular, mas limitado a 2 vínculos. Vejam que interessante. Com certeza você já deve ter conhecido algum professor que está na situação. Ele trabalha 60 horas, ele tem 40 no estado e 20 no município. Pode acumular dessa forma. O que não, ele tem 60. Agora, ele não pode acumular 3 vínculos para dar 60. Interessante, né? Desse jeito, o camarada fica rico de tanto trabalhar. E louco também, né? Olha lá, a Angélica e eu aqui, ó. Daí você vai pegar auxílio-doença no regime próprio de previdência. Veja aí, tem que tomar cuidado, né? Eu comecei, assim, a trabalhar 3 períodos assim, olha, é complicado, né? Na advocacia eu tenho uma flexibilidade maior, mas você bater
manhã, tarde, à noite, à frente de uma sala de aula, é coisa absurda, muito complicado, é um desgaste imenso, é estresse e é muito barulho na cabeça. Em casa, a mulher fala, oi, meu amor, você já dá um grito, né? Porque é muita coisa na cabeça, né? Então, o desgaste físico e mental é muito grande, sem contar as correções de final de semana, né? Então, eu fui até um certo limite, falei, tá bom, chega, vou procurar outras coisas para fazer que sejam mais flexíveis, né? Tem aquela necessidade de você estar ali, à frente de uma sala de aula, se expondo. Bom, parágrafo 7º diz assim, observar disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei respectivo ente federativo, ao qual tratará de forma diferenciada as hipóteses de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º decorrente de agressão sofrida no exercício ou razão de sua função. Está dizendo aqui que se você sofre um acidente no exercício da sua função, você tem que ser, a pensão, ela tem que ser integral. É isso que ele está querendo dizer aqui. Bom, porque se for de outra forma, vai entrar nas regras de cálculo em que não será uma pensão integral. Tá? Então, assim, é um benefício aquele servidor que morreu trabalhando. Então, a pensão da família vai ser integral. Tá? Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. Aí tem alguns cortes, né? Então, se o cara ganha até o limite, vai ser aquele integral. Não. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado a data do óbito, ou, né, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral previdencial de que trata o artigo tal, acrescido 70% da parcela excedente a esse limite, caso em atividade na data do óbito. Não mudou nada. O que mudou? Nada. Né? Então, ele faz um pequeno corte aí para aliviar o peso aí nos custos dessa pensão. Né? Então, vamos imaginar que o teto seja 6 mil. Só para facilitar a nossa conta. 6 mil reais o teto. Então, até o teto ele recebe. Pronto. O que passou do teto? 4 mil, vamos imaginar que ele ganha 10 mil reais. O teto é 6. Então, ele vai ganhar 6 mil reais. Sobrou 4. Ele vai ganhar 70% desses 4 mil reais. Certo? Então, integral até o limite do teto. E o que passar do teto, 70% do valor. Bacana, não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim. Parágrafo 8º. Se a gente considerar o que acontece lá no regime geral, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Também aí definindo aí que para não perder o poder de compra, né? Parágrafo 9º, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado, disposto no parágrafo 9º e 9º-A, no artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Então, trabalhou na Universidade Federal, saiu de lá, foi para o Estado, tudo isso você vai averbar no lugar que você está por último, né? E vai contar para que você aposente. Depois o sistema se compensa, tá? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Nós falamos lá atrás, né, o tempo de serviço fictício. Não, tem que ser tempo
efetivamente contribuído. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, parágrafo 11, desculpe, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade. O que está dizendo aqui? Tem que seguir o teto constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na aposentadoria, tá ok? Não pode ultrapassar este valor. Mas há julgados, bem, o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência de que há a possibilidade de ultrapassar o teto nos casos da acumulação prevista na Constituição. Então, isso não é, assim, unanimidade, né? Há divergência. Tá? Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Olha só, o regime geral influenciando no regime próprio. Tá? Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo e função declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência. Aquilo que nós comentamos aqui. Sou comissionado lá, assessor do prefeito. Não tenho vínculo com o município. A minha contribuição vai para o regime geral. Se eu tenho vínculo com o município, minha contribuição vai para o nosso regime. Se eu tenho vínculo, vamos pegar um exemplo prático aqui meu. Eu sou servidor do município e do estado. E aí eu sou cedido pelo estado para ser assessor lá, assessor jurídico. Pegar um cargo bom, né? E sou cedido pelo estado e saio da minha função de professor e vou também acumulando 40 horas lá de assessoria. E ainda vou ganhar ainda lá um descaraminguá de comissão. Né? O que acontece? Eu vou contribuir na parte que me cabe no Estado, lá para o sistema do Estado. Né? Normalmente, aqui no Estado, o Estado e o município, eles fazem compensações entre eles, né? Então, o Estado vai continuar pagando o meu salário, né, de professor e vai fazer o desconto lá na folha. O município continuará me pagando, né, vai fazer o desconto e ainda, em cima disso, o adicional lá da comissão, de acordo com as letras lá e níveis, né? E isso vai para o INPCG. Tá? Agora, se, eventualmente, o Estado vai fazer a cedência, mas ele fala, olha, eu vou fazer a cedência com o ônus do destino, ou seja, a prefeitura vai ter que pagar o meu salário, e aí, então, eu tenho que ir servidor, eu tenho que ir atrás para ver como é que eu vou fazer o recolhimento desse valor. Tá, pessoal? Em alguns casos pode ocorrer, o município já encaminha isso para o sistema do Estado, né? Mas o que acontece é que tem gente que deixa isso para lá e às vezes arruma problema lá no final. Tá? Então, por exemplo, se você vai ser cedido para trabalhar no governo federal, você vai lá para Brasília, né? Você é professor aqui, vai assessorar um deputado lá na Câmara dos Deputados. Tem que ver se vai ser com ônus para o destino ou na origem. Se for na origem, tranquilo, já vai cair o dinheiro, já vai para o sistema. Mas se não for, você tem que observar, isso é atribuição do servidor, saber como que você vai fazer esse recolhimento. Você tem que trazer esse dinheiro para cá. Tá? Ou, às vezes, a própria instituição já faz automático isso para o sistema, para o seu sistema. O fato é que você tem que contribuir para o sistema que você está inscrito, que você é segurado. No caso, o MPCG.
Percebam que tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre digo para o pessoal que fica pulando muito de secretaria em secretaria, né? Ele tem ali, às vezes, um conhecimento de muitas pessoas, então ele sempre está circulando nas secretarias, pegando cargos em comissão. Tomar cuidado com isso, porque eu já vi muita gente se enrolar na hora da aposentadoria. Por quê? Porque não foi atrás, não fez a coisa correta, né? Olha, eu estou trabalhando nesse setor aqui agora, estou fora lá do meu cargo, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, olha. É servidor público, mas está tudo aqui, não, mas na hora de aposentar, dá um trabalho, porque eles vão conferir os livros pontos, eles vão conferir os atestados, eles vão conferir tudo. E aí fica aquele samba de crioulo doido, um documento está numa secretaria, outro documento está em outra, e vira uma bagunça. Então, você tem que se organizar nesse sentido para depois não ter problema lá. Eu vejo gente aí enrolada. Aí ele quer averbar tempo lá do seletista, ele vai, pega a certidão, uma enrolação no INSS. Enfim, vai trabalhando, organizando sua documentação e sempre que possível já ir averbando. Por quê? Porque quando chegar no tempo de aposentadoria, a sua documentação comprobatória já está toda prontinha. Não vai ficar passando raiva, né? Demorando. Aqui no município é um pouco mais tranquilo, mas no estado, por exemplo, para quem divide aí as duas redes, você tem que tomar cuidado. Você tem que, porque na hora que vai aposentar é que aparecem os problemas, né? Aplica-se, aí você já tem idade, tem tempo e fica agarrado com questão burocrática, né? Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo, já foi lido, vamos embora. A União, os estados, os entes, né? Instituirão por lei de iniciativa do respectivo poder a previdência complementar. Já falamos também disso. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar. Aqui é uma coisa interessante, ó. Fechada ou de entidade aberta de previdência complementar. Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é ruim. Ou entidade aberta. Isso aqui não é bom. Isso aqui foi lobby de banqueiro que conseguiu enfiar isso aqui. Por quê? Se vai fazer uma complementar, ela tem que ser pública e fechada. Né? Fechada, não pode ser aberta. Tá? Isso aqui foi coisa de banco. Não é bom isso aqui. Por quê? Porque é dinheiro de um servidor público, né, que vai estar sendo administrado por uma entidade bancária, por banqueiros. Não sei se isso aqui é interessante, tá? É sempre interessante você estar abrigado, de alguma forma, pelo poder público. Porque se der algum problema, o poder público tem que cobrir o custo, tem que cobrir o déficit. Vocês entenderam? Então é interessante isso aqui. Isso aqui é um tatu em cima do topo. Né? Tá? Fazendo aí a crítica. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no artigo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, é facultativo, né, opcional. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo de benefícios previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Né? Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que é o regime próprio, né, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Todo mundo vai pagar a contribuição, certo? Todo mundo vai pagar. Avançando. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
O servidor titular que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência, aquele abono de permanência, né, que você tem. Ah, eu já cumpri todos os requisitos, não quero mais ficar. Você vai receber, aquele que você contribuía, vai ser o seu abono de permanência, equivalente ao máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Tenho tempo de contribuição, tenho idade, tenho tempo de contribuição, a idade mínima, né? Mas eu quero continuar trabalhando agora. Eu sou um servidor público feliz, eu quero contribuir mais com o meu município, né? Ah, mas você está falando, está sendo irônico, mas você sabe que tem muita gente que prefere continuar trabalhando, né? E eu admiro bastante essas pessoas porque está ali, está desenvolvendo, está produzindo, né? Se ela achar que é vantajoso ficar ali e receber esse abono e continuar trabalhando, produzindo, ocupando a sua cabeça, maravilha, pode continuar, sem problema algum, até 75 anos. Isso aqui a gente pensa que é brincadeira, mas eu conheço, tem uma colega professora que ela se aposentou, na verdade ela era orientadora, e ela se arrepende, ela fala, olha, eu me arrependo tanto, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Queria estar trabalhando. Porque, infelizmente, pessoal, a pessoa se aposenta, está acostumado naquela rotina frenética e fica em casa, começa a surgir um monte de problemas, ansiedade, doença vem. Às vezes é melhor continuar trabalhando mesmo, produzindo. Se não, no setor público, né, aposentou, isso não significa que você vai ficar em casa, você vai procurar outra atividade, né, vai ou respirar novos ares, mas não pode parar, pode parar, né, vai trabalhar. Eu mesmo não consigo me imaginar 60, completei lá o tempo, período para aposentar, tempo de contribuição, idade, vou me aposentar. Me aposento para garantir a minha renda, mas vou continuar trabalhando, vou dar aula, vou. Professor é um vício violento, né? Começa a fazer isso, não quer parar mais. Então, artigo 20, parágrafo 20, desculpa. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgão e entidades autárquicas, fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento. Ele está dizendo aqui, ó, tem o MPCG, aí vem alguém com a ideia brilhante e fala assim, não, faço parte dos altos salários do município. Aí aqueles que têm os altos salários resolvem os agentes fiscais, os procuradores do município, as pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês, falam, não, esse sistema não serve para mim, nós queremos um próprio. Posso fazer? Não, não pode, não pode. Tá? O que aconteceu no Estado, por exemplo, é em relação à Caixa de Assistência, que é a CACENS, né? Questão de saúde. Lá, quem gere o plano de saúde são os próprios servidores, um conselho que vai eleger presidente, que vai eleger a diretoria e tudo mais, com a participação de sindicatos e tudo mais. Lá teve a separação dos altos salários e dos pobrezinhos, que ganham mal, né? Então, eles entenderam que, olha, você ganha, eu ganho mais e contribuo mais, que é em cima da remuneração. E vou ter o mesmo serviço? A ideia foi essa, eles criaram outro plano para eles. Acho que é Unisul, uma coisa assim. Unasul, Unisul, não me lembro bem, mas para os altos salários. Quem é que faz parte disso? Os procuradores do Estado, os agentes fiscais, os juízes, enfim, tá? É diferenciado. É verdade. Então, não pode ter dois regimes de previdência dentro do mesmo ente. A exceção é do Estado, que tem que ter uma diferenciação para os militares ali, tá?
foi revogado. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá para os que já existem normas gerais de organização, de funcionamento, de responsabilidade em sua gestão, dispondo entre outros aspectos sobre. É a lei 9717 que a gente viu, a gente vai ver, aliás. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral. Olha isso aqui, pessoal, emenda constitucional. Ó, olha só o que, que vai acontecer, ó, que pode acontecer. Regime, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência. Ainda não tem a regulamentação disso. Ainda não tem a regulamentação na lei que nós vamos ver, mas com certeza virá. É que o legislador ele faz as alterações e depois para regulamentar demora. A gente tem coisa da Constituição de 88 que ainda não foi regulamentado, para vocês terem uma ideia. Então é complicado. Mas vejam aí a possibilidade que abriu-se para a extinção do regime geral, extinção do regime próprio e migração para o regime geral. Pessoal, nós estamos esquecendo do nosso intervalinho. Vamos fazer um intervalinho rapidinho? Daqui a pouco nós retomamos. Vamos tomar uma aguinha, ir ao banheiro. Ok? Já já voltamos. Respondendo aqui a pergunta da colega. Quem for servidor a partir de 54 anos e tem 30 anos de recolhimento privado. Olha, eu vou dar uma dica para você. Se você tem 30 anos de contribuição e se você alcançou esses 30 anos antes da reforma da Previdência, você já teria direito a aposentar por tempo de contribuição. Tá certo? Se você já tem 30 de recolhimento privado. Tá? Então, observe isso aí. Porque antes da reforma, você poderia aposentar por tempo de contribuição. Então, você já poderia estar aposentado pelo INSS. Agora, se você quiser trazer esse tempo para cá, como servidora, o requisito mínimo para você aposentar no regime próprio, você tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos na função que você desempenha, no cargo, 5 anos no cargo, tá? Por que que tem essa regra? Porque senão muita gente trabalharia boa parte do tempo lá no regime privado, né, no regime geral, seletista, e passava num concurso e aposentava aqui. Então, existe esse critério. Para você se aposentar no regime próprio, você tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Por que que ele fala isso? Você pode, por exemplo, ter trabalhado 5 anos em outro ente, né, no estado, 5 anos lá, aí você passou no concurso do município, saiu de lá, veio para cá e trabalhou mais 5. Então, você vai ter 10 anos de serviço público, considerando os dois vínculos, e 5 anos no cargo, nesse cargo que você foi aprovado, tá? Então, para você aposentar. Então, por isso que eu estou dizendo que, olha, veja que são detalhes, coisa miúda, né, que faz a diferença. Então, se você alcançou 30 anos antes de 13 de novembro de 19, você já tem direito à aposentadoria, tá? Se tiver tudo certinho, se você tem exatamente mesmo os 30 anos de contribuição, né, no caso mulher, tá? Porque você vai aposentar pela regra antiga, tá bom? Mas se você quiser trazer esse tempo para cá, você só vai aposentar com, você tem 57, mais 10 anos de trabalho, tá? Veja que faz a diferença, né? Mas, o que você pode fazer é trabalhar até os 67 anos, se for o caso,
ou se já tem esse tempo lá no sistema, no regime geral, antes da reforma, você já tem direito, você pode pedir lá a aposentadoria, tá? Com base na regra antiga. Ok? Respondido? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou falando aqui, deixa eu ver se... Ah, tá, ok. Uhum. Então, beleza. Vamos dando continuidade. Incidirá, incidirá, a gente estava falando disso aqui, né? Entidade aberta de previdência, incidirá a contribuição sobre os proventos das aposentadorias e pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo, que superarem o limite máximo para os benefícios do regime geral. Todo mundo já falando sobre isso aqui. Vamos lá. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente, a questão do abono permanência, né? Vedada a existência de mais de um regime próprio, falamos também. Vamos lá, avançando. Aqui que paramos, né? Requisitos para extinção e consequente migração para o regime geral de previdência. Olha só, aqui é essa questão que municípios que estão com problemas nos seus regimes próprios, eles podem migrar para o regime geral, o que é prejuízo. Eu acredito que eu até falei um pouco sobre isso anteriormente. Então, tem municípios que estão quebrados e o seu regime próprio de previdência também, igualmente, quebrado. Ele pode fazer essa migração, vai depender da regulamentação da lei complementar. Essa regulamentação ainda não ocorreu. Tá? Como eu disse, muita coisa é alterada na Constituição e a regulamentação disso demora anos. Tá? Exemplo, direitos que foram contemplados lá na Constituição de 88, até hoje não tem lei que regulamente. E para isso tem um remédio constitucional que a gente chama de mandado de injunção. Né? Um exemplo clássico do mandado de injunção é dentro do direito previdenciário. Uma enfermeira lá no Distrito Federal queria se aposentar de modo especial, porque ela tinha contato com um agente biológico. E não existia isso na lei, né? E aí o ente público não queria dar essa aposentadoria. Ela entrou na justiça, mandado de injunção, porque a Constituição determina. Né? Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Isso tudo na lei vem dizendo como que deve ser utilizado e arrecadado o dinheiro do sistema. Fiscalizado pela União, né? E controle externo e social. Isso aqui é coisa séria, tá? Olha só, o que ocorre com muita frequência. Vocês já devem ter ouvido falar que se o regime próprio de previdência do município tiver com problema, isso acarreta, inclusive, em dificuldades de financiamento das políticas públicas do município, de obras e tudo mais, de empréstimos e de convênios com o governo federal, para vocês terem ideia. Ó, tá com déficit lá no INPCG, houve o rombo lá, não seguiram as recomendações, foi encontrado algum problema lá. Isso pode gerar problemas para a administração. Então, por que fizeram isso? Porque existia muita fraude. Né? O município não repassava o dinheiro para os fundos de previdência, né? Do seu município, e aí ia produzindo um rombo, né? No sistema. E quando ia caçar o responsável, cadê o responsável? Então, essa lei, ela traz uma série de requisitos, inclusive para o administrador desses fundos de previdência, tá? Então, não é qualquer um também, não. Existe um regramento muito específico para isso, para ter transparência e cuidado com esse dinheiro, que ele é público, né? Não é um dinheiro, ele não é privado, ele é público. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária
né, para a vinculação dos recursos provenientes das contribuições dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. É dinheiro público, é tributo que é colocado. Mecanismos de equacionamento de déficit atuarial, então tem que ter todo o regime próprio tem que ter lá mecanismos para resolver essas questões de falta de dinheiro, déficit atuarial. Opa, está saindo mais dinheiro do caixa do que entrando. O que eu vou fazer para poder resolver isso? A gente que trabalha e recolhe o tributo, a gente só quer saber que quando chegar a nossa vez, a gente precisa do dinheiro. A gente quer o dinheiro, né? Quer ser remunerado. Porque, afinal de contas, você contribuiu. Mas a administração disso tem que ser muito cuidadosa, pois, né, da onde vai tirar esse dinheiro? O município vai ter que tampar esse buraco. E aí é que vem, aí que surgem os problemas, né? Não dá para o município ficar tampando esse buraco. O sistema ele tem que ser equilibrado, né? Ele tem que dar conta. Então, com a reforma, houve algumas possibilidades de um fundo de previdência buscar recursos, fazendo investimentos com esses dinheiros, né? Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham essas atribuições, ó, o gestor disso. Então, não é qualquer pé de macaco que vai lá meter a mão. Mas isso acontece, professor? O Deroci, isso acontece? É o que mais acontece, principalmente em municípios pequenos, né? Coloca qualquer um lá, então por isso que a lei ela foi criada justamente porque acontecia muita coisa errada. Acontece ainda com a lei, né, o desrespeito. Se o legislativo não fiscaliza, se os sindicatos não fiscaliza, vai a rodo, vai acontecendo as coisas erradas. E nesses rincões aí do Brasil acontece coisa de arrepiar o cabelo mesmo, do sovaco, né? Por quê? Não tem aquela fiscalização, né? E ainda a gente tem que contar o fator ignorância. Você vai em algumas cidades do interior aí, o vereador é o Chico da carroça, ele não sabe fazer lei, ele não tem nem ideia do que tem que fazer para poder fiscalizar, né? Estou brincando assim, mas nenhum tipo de preconceito, mas é só para vocês entenderem que a falta de conhecimento, a ignorância, é, no termo mais específico da palavra, é muito grande, então não tem esse cuidado. Tá? Então você vê aí, às vezes tem prefeito que responde, mas o prefeito não tem condições de estar ali. Ele é eleito porque é eleito ali pela comunidade local e tudo mais, mas ele não tem conhecimento de tudo isso. Aí tem que ter um corpo jurídico bacana no município para dar conta de tudo isso. E mesmo assim ainda, né, passa muita coisa. Condições para adesão a consórcio público. Aqui, ó, acabei de falar, é isso aqui, ó. Só voltando aqui. Ó, aquilo que eu falei, ó, consórcio público. O município quer fazer um consórcio com a União. Ó, vamos ver sua situação aqui previdenciária. Tá com problema. Não dá para fechar negócio com você, não dá para fazer o convênio. Isso é ruim, né? Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Importante isso aqui. E essa é a lei, ó, 9717, que é a lei que regulamenta os regimes próprios de previdência de todos os entes da federação. Tá? Aqui, então, pessoal, por que que eu sempre trago toda essa fundamentação toda? Porque quando a gente adentrar a nossa legislação, já a gente vai surfar tranquilo, vai navegar de boa ali, porque a gente já está falando dos requisitos, dos conceitos mais importantes. E aí nós vamos rever muita coisa e ver como que a nossa lei foi elaborada, seguindo esses parâmetros, tá? E elencando requisitos mais específicos, referentes a nós servidores. E
porque temos que considerar também que nós temos um estatuto do servidor. Então, eles estão atrelados de alguma forma. Então, mas tem que seguir a regra geral, que é essa lei complementar. Né? Lei 9717, de novembro de 98. Os regimes próprios de todos os entes da federação, inclusive, e também dos militares, né, dos estados e do Distrito Federal, devem ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: avaliação atuarial inicial, ou seja, fazer o levantamento. Quanto está entrando, quanto está saindo, quantos são os beneficiários, quantos são os contribuintes, né? É um balanço. O financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, de todos os entes, né? A contribuição do pessoal civil, militar, ativo e inativo, dos pensionistas para seus respectivos regimes, as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, enfim, somente poderão ser utilizados aqui, somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no artigo 6º, inciso 8º desta lei. O que quer dizer isso aqui? Eu não posso usar dinheiro, os dinheiros do regime próprio de previdência para pagar coisa estranha ao regime, apenas os despesas administrativas, né? Que vem estabelecida na lei também. Porque senão, porque senão vai ter desvinculação do dinheiro, né? Desvinculação do dinheiro e aí fura o cofre. Cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefício, preservando sempre esse equilíbrio, né? Sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais. Tem que ser saudável o sistema, né? Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos militares e seus respectivos dependentes de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios, consórcios ou entre estados e municípios, entre municípios. Não pode ter esses convênios. É cada um no seu quadrado, pagando aos seus beneficiários. Senão vira bagunça, né? Vira bagunça. Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão, vem a transparência, né? Princípio da administração pública, né? Publicidade. De representantes dos servidores públicos. Além disso aqui, há na verdade, isso aqui é também a participação dos trabalhadores, dos servidores no sistema. Lá no MPCG tem lá no seu conselho representantes dos sindicatos, né, do município e dos aposentados também. Né? Nesse conselho há definição ali de políticas, enfim. Aí dentro desse conselho o pau quebra lá para poder fazer as deliberações, né? Do dia a dia do INPCG, né? De algumas questões específicas relacionadas a perícias, coisas bem mais... porque aqui a gente estuda em caráter geral, inclusive a lei ela vem em caráter geral, mas quando nós vamos para o plano real, para a realidade do dia a dia, surgem várias questões, e aí isso tem que ser definido por resoluções, por decisões desses conselhos. Ok? Registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais. Então, tem que ter lá um registro quanto que eu, Deroci, contribuí ao longo de todo o período de trabalho. Quanto o município contribuiu, quanto eu contribuí. Tá? Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas. Enfim, transparência na administração disso. Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial e contábil, financeira e orçamentária, patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.
órgãos de controle externo e interno. A prefeitura tem o seu controle interno, tá? A controladoria do município de Campo Grande, né? Tem a controladoria da União, tem dentro da estrutura municipal a, a secretaria, né? Uma subsecretaria que cuida disso aqui para poder fazer o controle, né? A gestão disso. E o externo, os vereadores, né, podem cuidar dessa fiscalização externa. E também o Tribunal de Contas do Estado. Tá? Esse dinheiro público tem que estar sendo acompanhado de perto. Vedação de inclusão nos benefícios para efeito de percepção de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integram a remuneração de contribuição do servidor, que se aposentar com fundamento no artigo 40 da Constituição, respeitando em qualquer hipótese o limite previsto aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Você recebe lá em caráter de como remuneração, aí vem lá parcelas que entregam, você ganha lá uma gratificação, algo por conta do local de trabalho, função de confiança, função de, função, não está dando certo minha canetinha? Agora sim. Aqui, ó, função de confiança, você está ganhando, a sua remuneração está maior por conta dessa, vamos dizer assim, desses penduricários, né? E aí o que acontece? Você se integra a sua remuneração, você tem que ocorrer o desconto considerando esse valor, tá? Sempre limitado ao teto, né? Então, se não está descontando, você pode pedir lá para ocorrer esse desconto. É claro que, por exemplo, é uma diária não vai contar, tá? Então, algumas gratificações não vão contar como base para o desconto da Previdência, bom, da contribuição previdenciária. Isso que ele está querendo dizer. Vedação de inclusão nos benefícios para efeito de percepção deste, da abono e permanência de que tratam, ok? Desconsiderando aí, se você já chegou naquele limite, tá recebendo o seu abono de permanência, não vai ser descontado em cima dele. Aplica-se adicionalmente os regimes próprios de previdência social, disposições estabelecidas no artigo 6º dessa lei relativas aos fundos com finalidade previdenciária por eles instituídos. Então, está tratando aqui de outros fundos, né, que foram criados com esse objetivo. Os regimes próprios de previdência social dos entes da federação operacionalizarão a compensação financeira a que se refere o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. É aquilo que nós tratamos lá atrás da compensação entre os regimes de previdência, tá? Vai ocorrer a compensação se, eventualmente, eu trouxe tempo do município, de outro município para o município de Campo Grande, vai ocorrer a compensação. Se eu trouxe do INSS, vai ocorrer a compensação entre eles, tá? Entre eles. Vamos avançando. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos entes da federação, né? Filiado ao regime próprio de previdência social, quando cedido, olha aqui, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, outro ente, né?
com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. Fui cedido para a União, eu não vou lá para o regime da União, vou continuar aqui. Tá? Mesmo com ou sem ônus. Se for com ônus para a origem, o município vai continuar pagando. Se for com ônus para o destino, eles vão contribuir aqui para mim. E aí eu tenho que cuidar disso. Né? Se isso vai se dar de modo entre o sistema de lá, entre o órgão que você está lotado e o INPCG, ou se você é que vai ter que mediar isso. O fato é que você tem que estar atento a isso. Tá? A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados, seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. Então, só para a gente destacar aqui, as autarquias, as fundações do município fazem parte, estão contribuindo para o INPCG, tá? E ela não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro dessa contribuição. O que ele está falando é que não pode ter diferença entre as fundações e autarquias, né? De desconto desses valores de contribuição. Tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências. Aqui, ó. Faltou dinheiro, quem é que vai bancar? O município. Por isso que tem todo um regramento, né? Se faltar dinheiro, quem vai bancar é o município. Tá? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios publicarão até 30 dias após o encerramento de cada bimestre demonstrativo financeiro, orçamentário, transparência, todas as despesas previdenciárias. E tem gente que acompanha isso, tá? As alíquotas de contribuição dos servidores ativos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores. Ó, não serão inferiores aos dos servidores titulares de cargos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações de servidores em atividade. Pessoal, isso aqui, ó, nós tivemos em 2019 a alteração de alíquota aqui no município. Foi para 14%. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque a União aumentou a alíquota dos servidores públicos da União. E não pode ser menor do que os servidores públicos da União. Simples assim. Me lembro na época que até fomos ao INPCG que haveria uma audiência pública. Em relação a isso aí, teve uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que suspendeu a aplicação do aumento dessa alíquota. Mas depois foi derrubada essa liminar e aí não teve jeito, 14% que a gente paga. Inclusive, teve até um período de 3 meses, por se tratar de tributo, né? Tem aí um período para que os servidores se adequem nas suas finanças para que ocorra o desconto. Tá? O período nonagesimal, né? Eu esqueci a palavra correta agora. Mas é como se fosse uma carência que se dá, né? Ali para os contribuintes para que ele possa se preparar para que não seja pego de surpresa no pagamento desse tributo. Assim é com todos os tributos, né? Anterioridade nonagesimal e a anterioridade antes era a anterioridade anual, né? Mas agora é de,
Olha aí, muita coisa na cabeça, esqueci outro termo. Tá? Mas é anual, né? Daqui a pouco eu lembro. Ok? Então, não pode ser diferente essas alíquotas. É 14% do servidor público da União, 14% do servidor público municipal também. Tá? Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, né, não poderão conceder benefícios distintos do regime geral. Olha aí, mais um parâmetro que o regime geral estabelece. Quais são os benefícios que o regime geral oferece? Benefícios previdenciários. O regime próprio não pode criar, não pode fazer nada diferente disso. Normalmente, os regimes próprios oferecem menos benefícios do que o geral, né? Mas não pode ter nada diferente do que ocorre no regime geral. Beleza? Fica vedada a concessão de aposentadoria especial nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline em matéria de redação dada. É isso aqui que deu problema. Esse aqui é um problema. Não tem aposentadoria especial do servidor público, até que vem uma lei para disciplinar, mas isso é constitucional. Aqui, ó. E aí, por isso que cabe mandado de injunção. Né? Aí, o STF mandou aplicar a regra geral que ocorre lá no seletista. Fica facultado à União, aos estados e aos entes, né? A constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios que trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos. Existência de conta de fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa, aplicação de recursos conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Então, aqui ele abre a possibilidade aí, né, de constituir um fundo de bens, direitos e ativos com a finalidade previdenciária, desde que observados os critérios. Como se fosse uma instituição financeira, né? Que ali o fundo previdenciário vai poder buscar outros recursos, tá? Mas aí tem que seguir todas elas, ó. Vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimo de qualquer natureza, inclusive à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e a entidades de administração indireta e aos respectivos segurados. Isso aqui foi alterado. Tá? Isso aqui foi alterado pela lei. Vamos ver se eu trouxe aqui. Vedação à aplicação de recursos em títulos públicos com execução de títulos do governo federal. Avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo de conformidade. Aí vem trazendo todo um regramento sobre isso. Estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais. Constituição e extinção de fundo mediante lei. Bom, vamos parar por aqui. Nós vamos na próxima aula, concluir essa parte aqui dessa lei geral e já vamos adentrar o nosso regime de previdência, a lei complementar 191. Tá ok? Há alguma dúvida que a gente possa tirar rapidamente? Tranquilo, né? Então, aguardo vocês na próxima aula de direito previdenciário. Ok?